regulamento, ele, sobre a transparência internacional de dados, ele foi publicado agora recentemente, salvo engano, em agosto. E eu trouxe aqui no mapa mental a disposição do regulamento nos seus capítulos e nas suas definições, para que a gente possa compreender o que dispõe o regulamento e de que forma a gente vai trabalhar com ele, certo? Essa abordagem ela é voltada mesmo para aquilo que nós fazemos, nós atuamos com a LGPD, então eu já trouxe o assunto direto ao ponto, sem contextualizar conceitos ou até mesmo a própria Lei Geral de Proteção de Dados, até porque o assunto ele é extenso. Eu tenho aproximadamente 20 minutos, eu estou tentando trazer todas as reflexões dentro desse horário, tá? Então, em síntese, a resolução ela tem 9 capítulos e a gente vai trabalhar os capítulos por vez, tá? O capítulo 1 fala das disposições preliminares, tem a seção 1 e a seção 2, que falam sobre o objetivo e o escopo. E o objetivo da resolução número 19, de 2004, são estabelecer regras para a transferência internacional de dados. Ela se aplica a países com proteção de dados adequada, que forem reconhecidos pela LGPD, e ela permite a transferência de dados com garantias de cumprimento da LGPD. As diretrizes. As diretrizes da resolução garantir o cumprimento dos princípios da LGPD, proteger os direitos dos titulares e promover segurança e transparência nas transferências internacionais de dados. O capítulo 2 fala das definições, está no artigo 3º. E aí eu estou um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. Bom, nas definições eu separei 3 pontos que eu considerei importantes, tá? Essa abordagem e a escolha do tema, ela foi justamente com o objetivo da gente aprofundar ele junto, para que a gente possa entender e compreender. E aí eu fui lendo a resolução e comecei a pontuar aquilo que eu considerei interessante e relevante. Então, no artigo 3º tem como definição o inciso 1 e o 2, que traz a figura do exportador e a figura do importador como agente de tratamento. E quando ela traz o exportador e o importador, ela não associa a controlador e a operador. Então, o controlador e o operador, ele pode, uma hora, estar na figura de exportador, que é o que vai transmitir os dados, ou podem estar na figura do importador, que é o que vai receber os dados. E o artigo 5, no inciso 5 do artigo 3º, ele traz a definição de coleta internacional de dados pessoais, que é a coleta feita diretamente pelo agente que está localizado no exterior. Isso é muito interessante, porque a resolução ela não se aplica à coleta feita internacional. Quando a coleta é direta, nós aplicamos a própria LGPD, nós não vamos aplicar a resolução. E isso já está disposto aqui no capítulo 3º, num dos artigos, a gente vai passar por ele. E eu achei muito interessante isso. O inciso 8 fala sobre a definição de mecanismos de transferências. Mecanismo de transferência internacional de dados. E na resolução, ela identifica como mecanismo de transferências o disposto nos incisos do artigo 33 da LGPD. E isso traz clareza para a gente, porque na hora que formos fazer a transferência, nós vamos fazer o tratamento do dado pessoal ele é feito, né? E aí precisamos identificar a base legal. Identificada a base legal, também aquela atividade que a gente está mapeando, ela tem transferência internacional. Aí nós identificamos a base legal, seja ela execução de contrato, legítimo interesse, qualquer uma das 10 bases legais. Quando nós identificamos essa base legal, então, se identificamos que há transferência, nós vamos também ter que verificar se essa transferência ela está, vamos dizer assim, lícita, se ela
preenche algum dos mecanismos de transferências, que seria a legitimação da transferência. Vocês conseguem compreender que, então, nós temos a base legal da atividade em si, do tratamento em si, e o mecanismo de transferência, que são os que estão dispostos nos incisos do artigo 33, que aí eu trouxe para cá. As condições para a transferência internacional de dados, aqui eu trouxe os incisos. Esses incisos são do artigo 33 da LGPD. Inciso 1, país com nível de proteção adequado, garantias apropriadas pelo controlador, cooperação jurídica internacional, proteção da vida ou incolumidade física, quando a NPD autorizar a transferência, quando a transferência resultar em compromissos assumidos em acordos de cooperação internacional, execução de políticas públicas, consentimento do titular. Eu vou pontuar aqui que esse consentimento ele tem que ser feito especificamente, se você pegou o consentimento para o tratamento da atividade, e tem que ter em cláusula separada, em destaque, o consentimento para transferência internacional, quando se tratar do mecanismo de transferência consentimento. Observe, eu estarei utilizando o consentimento na base legal e estarei utilizando como mecanismo de transferência o próprio consentimento, desde que ele esteja específico e em destaque para a transferência internacional. E outro mecanismo de transferência são as hipóteses previstas no inciso 2, 5 e 7 do artigo 7º, que são as bases legais de cumprimento de obrigação legal e regulatória, execução de contrato ou procedimentos preliminares, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, identificada a base legal, eu vou verificar se eu também tenho um mecanismo de transferência internacional. Nas bases legais, consentimento, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, exercício regular de direitos, eu tenho como mecanismo de transferência a própria base legal. Agora, se eu estou realizando aquela atividade com uma outra base legal, dos outros incisos, eu preciso, então, verificar qual será o meu mecanismo de transferência que eu vou utilizar para legitimar aquela transferência. Não abrir os outros, porque não vai dar tempo de eu chegar até o final. Depois, se der tempo, eu volto lá e abro as outras observações que fiz. Então, o capítulo 3 da lei fala sobre a transferência internacional. E ele tenta explicar ali, delimitar o requisito para a transferência internacional, a caracterização da transferência, qual é a aplicação e a hipótese legal e o mecanismo de transferência. São os artigos 4, 5, 7, 8 e 9. Os requisitos são: o controlador deve verificar se a operação é uma transferência internacional, o operador deve auxiliar o controlador na verificação e a importância do cumprimento da legislação. Então, para que eu aplique a resolução, eu tenho que verificar se é uma operação de transferência internacional e se eu tiver um operador naquela atividade, ele deve auxiliar o controlador. Caracterização da transferência. A transferência ocorre quando dados são enviados de um exportador a um importador. Aí agora a resolução, ela segue tratando os agentes de tratamento como exportador e importador. Como caracterização da transferência internacional, a coleta internacional não é considerada transferência, como eu tinha comentado com vocês lá em cima. Então, quando a coleta do dado pessoal é feita diretamente do agente de tratamento que está no exterior, é uma coleta internacional, não é uma transferência internacional. Aí eu não vou utilizar o mecanismo de transferência, eu não vou utilizar a resolução 19, eu vou utilizar a LGPD, conforme está disposto lá nesse artigo 3º, nesse artigo 5º. Seção 3 da transferência internacional de dados fala sobre a aplicação da legislação nacional de proteção de dados nas transferências internacionais, obrigando, né, a seguir a Lei 3.709, e muito parecido, né, com o nosso artigo 3º, salvo engano, da LGPD. A aplicação da resolução ocorre quando o tratamento do dado pessoal é feito no Brasil, ou quando envolve indivíduos no território nacional. E, como não poderia ser diferente, o artigo 8º ele traz uma exceção para a aplicação
da Resolução número 19, que é a da Transferência Internacional de Dados, que são as hipóteses de trânsito de dados pessoais ou retorno de dados exclusivamente ao país de origem. O trânsito de dados pessoais é quando não há tratamento no Brasil. O dado pessoal só passou, transitou. E o retorno é quando o dado pessoal é enviado de volta ao país que o enviou. Tem mais alguns detalhes na lei, artigo 8º. Eu não vou abrir nenhuma janela a mais na minha máquina, que ela está muito lenta. Eu ia abrir a lei, mas não vou abrir a resolução. E ela determina que, se esse país de origem é um país que tem uma legislação de proteção de dados, e foi ele que enviou, então o retorno de dados ele não passa pela resolução número 19. Pronto, minha máquina desligou para travar. Hipótese legal e mecanismo de transferência, artigo 9º, ainda no capítulo da transferência internacional, ele diz o seguinte, né, que as hipóteses legais para fazermos a transferência internacional de dados pessoais deve atender a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular de dados, sem tratamento posterior incompatível com esses específicos e deve ser amparado em uma das situações legais do artigo 7 ou do artigo 11 da LGPD. O mecanismo de transferência por meio de cláusulas padrões. Então, olha só, aqui nós temos as hipóteses legais, que são as do artigo 7º ou as do artigo 11. Isso está lá no artigo 9º da resolução. E como mecanismo de transferência, nós temos as cláusulas padrão, as normas corporativas globais, cláusulas específicas, temos cláusulas padrão por equivalência, a gente vai falar sobre isso conforme a resolução for avançando, e naquelas outras hipóteses previstas no artigo 36. Então, aqueles mecanismos de transferência do artigo 33 da LGPD, que eu passei com vocês lá em cima, eles legitimam a transferência internacional de dados. Então, eu tenho dois momentos. Eu tenho uma hipótese legal e eu tenho um mecanismo de transferência. A transferência deve ser limitada ao mínimo necessário para atingir suas finalidades, com dados pertinentes, fornecidos e não excessivos. E vindo aqui, vamos para o capítulo 4, que fala da decisão de adequação. A gente vai entender o que é isso. Disposições gerais, artigo 10º. A NPD pode reconhecer o nível de proteção de dados pessoais de outros países. E para que ela faça isso, existe um processo de reconhecimento, que também está disposto na resolução, e as suas implicações. Critérios para a avaliação do nível de proteção de dados pessoais. A avaliação se os outros países eles são adequados ou não, vou manter isso aqui aberto. A avaliação sobre o nível de proteção de dados dos outros países, ela passa pela consideração das normas locais e pelas medidas de segurança que são vigentes no país, que está sendo avaliado, pela natureza dos dados e os riscos envolvidos no tratamento e a prioridade para países que oferecem tratamentos recíprocos. Então, quando a ANPD ela vai fazer um critério de avaliação do nível de proteção de dados de um outro país, ela faz a avaliação segundo esses critérios aqui. E aí, então, depois que ela avalia, ela emite uma decisão de adequação. Esse procedimento pode ser iniciado pelo Conselho da ANPD ou por solicitação de órgãos públicos. Depois que isso é aberto, né, a solicitação, feito o requerimento, a instrução é feita pela área técnica da ANPD e, ao final, é publicada a decisão na página da ANPD. Isso nos já direciona para o seguinte fato. A ANPD é ela que faz o reconhecimento se os níveis de proteção de outros países estão adequados ou não à proteção de dados aqui no Brasil. Então, para que isso ocorra, tem que ter uma decisão de adequação. E esse é o procedimento da decisão de adequação. O capítulo 5 fala das cláusulas padrão contratuais. Quando a lei fala aqui sobre hipóteses legais e mecanismos de transferência, no artigo 9º,
Depois ela começa a explicar sobre os mecanismos de transferências que que ainda não faziam parte do nosso uso normal, que é a decisão de adequação. Então, uma cláusula padrão, a cláusula padrão contratual, a decisão de adequação é quando o país é considerado com nível de proteção que atende ao LGPD, a gente então pode fazer a transferência, que então é um mecanismo de transferência. O outro mecanismo de transferência é a cláusula padrão contratual. Eu vou pedir licença para vocês só um instante, porque eu não trouxe água para cá. Eu vim tentando ajeitar meu computador e eu estou com sede, eu vou pedir licença só um instante para pegar uma água. Então, assim, passar para vocês a construção da resolução. Aí, no capítulo 5, a resolução traz a definição e como se dispõe as cláusulas padrão contratuais. Na disposição geral, que está no artigo 15 e 16, fala sobre que a cláusula padrão garante condições mínimas para a transferência, fala sobre a necessidade da adoção integral das cláusulas sem alterações. Isso significa dizer o seguinte: as cláusulas padrão estão no anexo 2, ao final da resolução em texto continuativo. Para que a gente possa utilizar esse mecanismo de transferência, precisamos adotar todas as cláusulas dentro do nosso contrato. Não podemos fazê-lo parcialmente. Essa aqui eu vou usar, essa eu não vou usar. As cláusulas, elas são lá no anexo 2, você vai preenchendo conforme as opções, a NPD tentou trazer de forma bem simplificada. E a outra coisa interessante sobre a adoção das cláusulas padrão como mecanismo de transferência é que, além de ter que usá-la na sua integralidade, eu tenho 12 meses, tá? A partir da data da publicação da resolução, para inseri-las nos contratos que o controlador ou o operador venha a ter com transferência internacional de dados. Então, existe um prazo de 12 meses para a adequação dos contratos, se o mecanismo utilizado for as cláusulas padrões contratuais. Seja em contrato específico para a transferência de dados ou como parte de contratos mais amplos entre exportador e importador, o que significa dizer que eu posso utilizar dentro do meu contrato ou fazer como um aditivo, né? Desde que observado a integralidade das cláusulas. Aí vem para aqui, para as medidas de transparência das cláusulas contratuais padrão. Artigo 17. Para utilizar esse mecanismo, eu tenho que fornecer a integridade das cláusulas utilizadas para a relação da transferência ao titular. Se o titular pedir, eu tenho que dizer todas as cláusulas padrões de transferência internacional que eu usei na sua integralidade também, mas eu posso fazer, a própria lei traz no seu texto a limitação do segredo comercial e industrial. E o prazo de resposta para uma solicitação é de 15 dias, sobre a transferência internacional, e a publicação do documento online sobre a transferência internacional. É como se fosse um aviso de privacidade, do artigo 9º, esse tipo de publicação aqui. A gente vai falar sobre ele de novo, porque como medida de transparência, ele também está nos outros mecanismos de transferência que a NPD trouxe, a regulamentação. Cláusula padrão contratual equivalente. Isso aqui é muito interessante, porque ela está dentro do capítulo das cláusulas padrões contratuais. Então, esse mecanismo de transferência, ele determina o seguinte: que os países que tenham cláusulas equivalentes à nossa, nós podemos usar também como mecanismo de transferência. No entanto, eu preciso fazer o requerimento à NPD para a inclusão dessas cláusulas padrões contratuais nos meus contratos, se eu quiser usar. Ou seja, não é automático como a utilização da cláusula padrão contratual que foi escrita pela NPD. Então, se eu tenho uma cláusula padrão contratual equivalente, eu primeiro tenho que submeter a NPD, requisitar, né,
E aí abre um processo que é iniciado pelo Conselho ou a pedido dos particulares, e o requerimento deve incluir a tradução das cláusulas, a legislação relevante e uma análise de compatibilidade com a LGPD. A decisão sobre a equivalência considera a compatibilidade com a LGPD e os impactos no fluxo de dados e nas relações internacionais. Tá? Então, também posso utilizar esse mecanismo de transferência. Aí, se vir para cá, eu tenho o capítulo 6, que fala de um outro mecanismo de transferência, que é a cláusula contratual específica. Então, agora eu já tenho, além dos incisos do artigo 3º, consentimento, defesa, execução de contrato e obrigação legal. Eu tenho também a decisão de adequação de outros países, que ainda não existe nenhum país que foi declarado como adequado pela ANPD. Eu tenho a utilização de cláusulas padrões contratuais, com a opção da utilização de cláusula padrão contratual equivalente, desde que reconhecido pela ANPD a equivalência é passado por um processo mediante requerimento do particular, do interessado, né? Como um mecanismo de transferência, e agora eu continuo aqui, no capítulo 5, 6, 6, 7 e 8, com mais 3 mecanismos de com mais 2 mecanismos de transferência, que é a cláusula contratual específica e as normas corporativas globais. Todas duas elas se dão mediante requerimento da parte do reconhecimento da sua solicitação de aprovação, né? Vamos lá. O controlador pode solicitar a aprovação de cláusulas específicas quando a transferência internacional de dados não puder ser realizada com cláusulas padrão. Circunstâncias, aí tá, mas eu só posso fazer essa solicitação de aprovação, ou seja, utilizar cláusulas contratuais específicas, desde que eu me encontre com circunstâncias excepcionais de fato ou de direito, e elas devem ser comprovadas. Então, ela é uma opção subsidiária aqui, né? Eu só posso se eu tiver uma circunstância excepcional que ela não se encaixe numa cláusula padrão. A ANPD analisará os riscos, benefícios e impactos nas relações internacionais, priorizando cláusulas que possam ser utilizadas por outros agentes. O controlador deverá adotar, quando possível, a redação, quando possível, das cláusulas padrão e especificar as cláusulas específicas para aprovação. Então, ele submete à aprovação, se possível, ele coloca as cláusulas padrões que são compatíveis e especifica as que ele precisa como cláusula contratual específica. Temos, então, também como mecanismo de transferência as normas corporativas globais, que estão no artigo 26 a 28, que é utilizada na transferência internacional de dados entre organizações do mesmo grupo empresarial e são vinculativas para os membros que subscreveram. Essas normas devem estar associadas a um programa de governança de privacidade, e incluem detalhes como a natureza das transferências, países de destino, estrutura do grupo e responsabilidades pelo tratamento de dados pessoais. E também tem que ter a garantia dos direitos dos titulares através de um canal de fácil acesso, entre outras determinações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para a utilização de normas cooperativas globais como mecanismo de transferência. O capítulo 8 fala sobre as disposições comuns, as cláusulas contratuais específicas e as normas corporativas, que foram os 3 últimos mecanismos que a lei trouxe aqui na sua regulamentação, que a ANPD trouxe na regulamentação, que foi o capítulo 5, 6 e 7. E o que tem em comum entre as cláusulas contratuais, não, só corrigindo, tá, gente? A ANPD trouxe as disposições comuns só entre as duas últimas entre os dois últimos mecanismos de transferência, as cláusulas contratuais específicas e as normas corporativas globais, que são procedimentos de aprovação, é comum aos dois, as medidas de transparência e as alterações. Então, vamos lá. Procedimento de aprovação. O requerimento deve incluir totalidade das cláusulas e documentos relevantes, a análise
é analisado pela área técnica da NPD e existe a possibilidade de arquivamento do processo por falta de documento. Nas medidas de transparência, nós temos que a ANPD ela publicará uma lista de cláusulas e normas aprovadas, publicará informações sobre o requerente e os dados da aprovação, e as cláusulas que possam ser usadas por outros agentes de tratamento também serão publicadas integralmente, respeitando segredos comerciais e industriais. As alterações às cláusulas contratuais específicas e as normas corporativas globais, elas devem ser aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e elas se estabelecem, e a Autoridade Nacional poderá estabelecer um procedimento simplificado para as alterações que não afetem as garantias apresentadas como suficientes de observância ao regime de proteção de dados pessoais previsto na lei. Então, ou seja, uma vez aprovada as cláusulas, elas, se necessitarem de alterações, elas vão novamente passar por um processo de aprovação e existe a possibilidade desse processo ser simplificado se não houver alteração nas garantias apresentadas, ou seja, aquelas que foram aprovadas inicialmente. O capítulo 9 da resolução fala sobre as disposições finais, que é o artigo 34. Os interessados podem solicitar a reconsideração de decisões do Conselho, prazo de 10 dias após a notificação oficial, e a tramitação é segundo o regimento interno da NPD. E aí eu trouxe aqui para vocês a página de transferência internacional de dados que a Autoridade Nacional de Dados criou para tratar esse assunto. E eu vou abrir ela para que nós possamos visualizar juntos. A minha tela continua aparecendo? A página está aparecendo? Beleza. A página, ela é um recurso que nos ajuda muito e facilita bastante a compreensão da resolução, de como vai funcionar todas essas coisas. Então, essa página, ela começa falando sobre a resolução, fazendo uma introdução, e aqui ela fala dos mecanismos que estão regulados nessa página. Mecanismos internacionais de transferência de dados, que são as decisões de adequação, as cláusulas padrões contratuais, as cláusulas padrões equivalentes, as cláusulas contratuais específicas. Aqui, ela traz uma pequena explicação do que é cada uma delas. Aí, aqui na página, tem o peticionamento eletrônico, como é que é feita as solicitações de aprovação. Aqui tem a tramitação dos mecanismos, é muito interessante para que a gente possa acompanhar, por exemplo, aqui. Eu vou só grifar aqui, ó. Até o momento, nenhuma decisão de adequação foi emitida pelo Conselho Diretor da ANPD. Ainda não temos nenhum país que foi declarado como adequado. Isso significa dizer que eu não posso utilizar ainda esse mecanismo de transferência internacional de dados na minha atividade de tratamento de dados pessoal. Mas eu posso, a página ela foi uma iniciativa maravilhosa da ANPD que nos permite acompanhar. Tem aqui as cláusulas padrões contratuais equivalentes, né? Lembrando que as cláusulas padrões contratuais da ANPD, elas já estão expostas lá no final da resolução, no anexo 2. E as equivalentes seriam as internacionais, as que nós poderíamos utilizar de outros países. No entanto, até o momento, nenhuma cláusula padrão contratual equivalente foi reconhecida pelo Conselho Diretor da ANPD. Idem aqui com as cláusulas contratuais específicas, está na mesma situação, ainda não há nenhuma cláusula contratual específica aprovada. E idem, semelhantemente, as normas corporativas globais, até o momento, nenhuma norma corporativa global foi aprovada pelo Conselho Diretor. Tem aqui na página as perguntas frequentes, o que é a resolução, quando é possível utilizar as cláusulas contratuais específicas. E aqui também tem, como posso saber se um país tem decisão de adequação? Aqui eles dizem que vão fazer uma lista, quando tiverem, né? De países e organismos internacionais que receberam decisões de adequação. Repositório de mecanismo e o canal de atendimento. Essa é a página de transferência internacional de dados criada pela
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com isso, eu concluo aqui a nossa exposição sobre o regulamento da transferência internacional de dados, e concluindo que, bom, se eu for utilizar a base legal, vou voltar aqui, se eu vou utilizar a base legal do inciso, se eu for utilizar o consentimento como mecanismo de transferência, eu já enquadrei o meu tratamento com uma base legal específica. Exemplo, vamos imaginar que eu estou utilizando o legítimo interesse como base legal, como hipótese para o tratamento daquela atividade. Então, se eu estou utilizando o legítimo interesse, eu terei que ter um mecanismo de transferência internacional. E, então, nesse caso, eu vou ter que me encaixar em um dos outros mecanismos. Bom, país com nível de proteção ainda não tem nenhum reconhecido, garantias apropriadas pelo controlador ainda não tem nenhuma reconhecida, que são as cláusulas específicas. Cooperação, eu teria que ver se eu me enquadro aqui em uma desses mecanismos de transferência, que a própria lei ele dá um nome para esses incisos de mecanismos de transferência. Se eu não me encaixar em nenhum desses aqui, lembrando também lá das nossas hipóteses que não necessitam de mecanismos de transferência, porque em si elas já são segmentos de obrigação legal, execução de contratos e exercício regular. Se eu não me encaixar nenhuma dessas aqui, proteção da vida, transferência de estar em compromisso assumido, eu vou ter que utilizar, então, uma cláusula padrão nos meus contratos. Por quê? Eu não tenho nenhum país declarado como adequado, eu não tenho nenhuma cláusula padrão contratual equivalente reconhecida pelo Conselho da NPD, eu não tenho nenhuma cláusula contratual específica, lembrando que a NPD vai dar publicidade para aquelas que eles aprovarem de outros interessados. Eu não tenho nenhuma aprovada, então eu não posso utilizar esse mecanismo aqui. E eu também não tenho nenhuma norma corporativa global ainda reconhecida. Então, se formos assim, resumir, eu posso utilizar hoje para transferência internacional, no meu contrato, as cláusulas padrões contratuais que estão no anexo 2 da resolução, ou eu posso verificar se eu me encaixo aqui no artigo 33 da LGPD, nos seus incisos. E aí eu finalizo aqui a minha posição. Agradeço aí.